Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento SOS Alzheimer. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre os cuidados gerais e o tema será distúrbios alimentares no idoso que tem a doença de Alzheimer, tá? Então, o que você vai perceber? Alguns vão querer se alimentar o tempo inteiro e outros vão ter perda de apetite. Na verdade, em alguns momentos você vai observar que nem são, no caso da perda de apetite, nem é uma perda de apetite, são outros problemas que estão por trás dessa dificuldade do idoso para se alimentar, tá bom? Então hoje vamos conversar sobre perda de apetite, problemas de deglutição e também o que fazer com o idoso que está se alimentando exageradamente, tá certo? Primeiro ponto é perda de apetite. O que você faz com o idoso que tem a doença de Alzheimer e está com dificuldade para se alimentar? Primeiro ponto são as avaliações que são necessárias, tá? Todos nós, geralmente, nós esquecemos de cuidar bem da nossa saúde bucal. O idoso que tem a doença de Alzheimer não vai ter condições de fazer isso sozinho à medida que a doença avança. Então, ele vai precisar de você. Então, é importante que você avalie a cavidade bucal do idoso. Observe se ele está com algum machucado, porque se ele estiver com algum machucado, algo ali que esteja incomodando, ele vai rejeitar a alimentação. Só que ele não vai conseguir expressar isso para você. Aí que é a questão. Então, muitas vezes ele não está aceitando a alimentação porque ele está com algum desconforto na boca e você não sabe. Então, sempre, diariamente, ou pelo menos uma vez na semana, você precisa avaliar a cavidade bucal do idoso. Também é muito importante uma avaliação com o dentista, tá? De 6 em 6 meses. Leve esse idoso ao dentista, de preferência, procure um dentista no seu município que ele seja especialista no tratamento com pessoas idosas. Se ele tiver especialização em gerontologia, melhor. Se ele tiver experiência com idosos com demência, melhor ainda, mas no mínimo que ele tenha experiência em atender pessoas idosas, tá? Se possível, que a primeira avaliação seja feita na sua casa. Isso vai facilitar, porque ele vai olhar a cavidade bucal do idoso. Se for necessário algum tratamento, você vai ter que levar esse idoso ao consultório dentário. Mas aí que vem a questão, por que é importante um profissional dentista que tem experiência em lidar com idosos que têm a doença de Alzheimer? Porque vai ser necessário agendar um horário para esse dentista atender o idoso. Porque se você chega com um idoso no consultório dentário, tem barulho, várias pessoas falando, ele tem que ficar esperando, ele não reconhece aquele local, ele pode ficar nervoso, pode ficar agressivo e vai ser muito complicado para você, inclusive para você voltar para casa com o idoso, tá? Colocar no carro, fazer todo o traslado e chegar a casa. Então, procure um dentista que possa primeiro fazer uma avaliação na sua casa e posteriormente, se for necessário, você vai levar esse idoso ao consultório. Mas os problemas dentários são umas das principais questões que acabam causando a dificuldade do idoso de se alimentar. Um outro ponto são a dificuldade de engolir, tá? A questão da deglutição. Então, à medida que a doença vai avançando, o que acontece? O idoso ele vai apresentar fraqueza muscular também nessa área, vai apresentar alterações na salivação, vai ter perda dentária também e também as alterações neurológicas que são próprias da doença. Então, isso vai dificultar a mastigação, vai fazer com que o idoso tenha dificuldade para engolir. E aí vai ser necessária a avaliação de um profissional, tá? O que é importante você observar? O idoso ele está com dificuldade de se alimentar, quais são os sinais que ele apresenta? Então, se ele apresenta tosses, apresenta espirros, apresenta a sensação de comida presa na garganta ou no peito, muitas vezes ele vai ficar muito com a mão no peito, com a mão na garganta, isso é um dos sinais de desconforto. Se ele apresenta incapacidade de controlar a saliva, ou seja, fica babando, você observa que o idoso fica babando várias vezes o dia inteiro, se ele está com refluxo ou se ele apresenta também pneumonia de repetição. Esses sinais, se você observa que o idoso está com um ou mais desses sinais que eu citei, procure uma avaliação com o fonoaudiólogo, porque ele já pode estar apresentando disfagia, que é justamente esse problema de deglutição. E esse problema vai precisar ser avaliado por um fonoaudiólogo, tá? Quais são os riscos desse problema? Primeiro, a broncoaspiração, e aí com a broncoaspiração o idoso ele pode ter pneumonia aspirativa, o idoso ele vai apresentar desidratação porque ele também vai ter dificuldade para beber água, não é só dificuldade para se alimentar, mas também para consumir líquidos, desnutrição porque ele não vai conseguir se alimentar e tudo isso pode causar até a morte do idoso. Então esteja bem atento a essa questão, tá?
é importante que você agende uma avaliação com o fonoaudiólogo e com o nutricionista, pelo menos também de 6 em 6 meses, tá bom? Principalmente se o idoso apresenta algum desses sinais que eu falei. O fonoaudiólogo, ele vai avaliar qual é a dificuldade desse idoso e vai prescrever e vai fazer exercícios de motricidade orofacial, que vão fazer com que o idoso fique muito mais tempo sem apresentar esses transtornos, né? Se ele não apresenta ainda nenhum sinal, então o fonoaudiólogo já vai ajudar fazendo esses exercícios e prevenindo essa situação. E se o idoso já apresenta, ele vai estimular aquela área para poder facilitar e para essa situação não piorar ainda mais. Então, a avaliação com o fonoaudiólogo é muito importante. A avaliação também com o nutricionista. O nutricionista vai avaliar a consistência da alimentação, tá? E essas questões, essas avaliações são individuais. Então, aqui nesse vídeo eu estou falando para você os pontos principais. Vou falar para você, falei para você sobre os riscos, sobre os sinais, sobre situações de emergência. Eu vou falar agora o que você precisa fazer, mas é preciso uma avaliação individual desse idoso ou dessa idosa e a prescrição do tratamento por esses dois profissionais, tá bom? Nutricionista e o fonoaudiólogo, tá? O que você precisa ter atenção a questões de emergência. Primeiro, se você observa que o idoso está se engasgando, deixe ele tossir com força, porque a tosse, ela é uma reação do nosso organismo para expulsar aquele alimento que de repente foi para o local errado, tá? Ou está aqui entalado. Então, deixe o idoso tossir forte, isso vai ser bom para ele conseguir, de fato, expulsar essa alimentação, ou enfim, às vezes até um objeto, né, que o idoso pode acabar engolindo. Segundo ponto, se você percebe que o idoso está com asfixia, você vai ter que aprender a fazer uma manobra, tirar com o dedo. Existe uma manobra que a gente faz aqui, no abdômen do idoso, e existe também, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar tirar com o dedo, tá? Se você abre a boca do idoso, você consegue visualizar aquele alimento ou aquele objeto, é você tirar com o dedo, tá? Se você não consegue tirar com o dedo, existe também uma manobra, que eu vou colocar no grupo também, como você fazer essa manobra, para você auxiliar o idoso durante esse momento de emergência a expulsar essa alimentação, esse objeto, tá? Também é importante que você não dê outro alimento ou água para o idoso enquanto ele está engasgado. Isso vai piorar ainda mais a situação, então jamais faça isso. Outro ponto, também não dê água nem alimentos nos minutos seguintes, tá? Então, o idoso se engasgou, espere, dê um tempo, dê 1 hora, 2 horas, enfim, espere o idoso se recuperar para você oferecer alimento ou oferecer água para outro. Uma outra questão que acaba trazendo complicações para o idoso é o fato dele se alimentar deitado, tá? Não estimule isso, sempre estimule que o idoso se alimente sentado, até o máximo possível, até quando ele puder se alimentar sentado. Quando chegar um ponto que ele não tiver mais condições de ficar sentado, coloque encoxos na cama, tente adquirir uma cama hospitalar, se você tiver condições com seus recursos. Se não tiver, o Sistema Único de Saúde, ele oferece a cama hospitalar para que você consiga elevar a cabeceira, o idoso não se alimente deitado, porque é muito comum essas situações de emergência quando o idoso realmente se alimenta deitado, se complica muito mais, tá? Então, tenha cuidado. Se você não conseguir fazer as manobras, você vai ligar para o 192. Se desesperou, viu que não vai conseguir, liga logo rapidamente para o 192, peça socorro ou ligue para o Corpo de Bombeiros, porque eles vão te ajudar a realizar as manobras e a resolver essa situação o mais rápido possível, porque senão realmente, de fato, pode complicar. Então, qual a forma de você prevenir essas complicações? Buscar a avaliação do fonoaudiólogo e do nutricionista também, tá? Porque eles vão te ajudar não só com técnicas de alimentação, com exercícios para poder estimular o idoso, mas também vão te ajudar, vão te ensinar também a fazer essas manobras de emergência, tá bom? E aí eu vou trazer agora algumas dicas para vocês relacionadas ao idoso, voltando ao idoso que não quer se alimentar. Primeiro ponto, oferecer pequenas porções. Pense sempre, uma pessoa que não quer se alimentar, se você traz um prato cheio, ela não vai querer comer. Então imagine, por exemplo, cada refeição desse idoso dividida por 4.
E aí ofereça sempre pequenas quantidades, né? Ofereça uma pequena quantidade agora, ele vai comer. Daqui a meia hora, uma hora você oferece uma outra quantidade, ele vai esquecer que ele já comeu aquele pouquinho, vai aceitar a alimentação de novo. Sempre pequenas quantidades. Outra dica, alimentos coloridos, né? Enfeite a refeição, faça um prato bonito, como a gente faz com crianças que não querem comer. A gente torna a alimentação atrativa. Mesma coisa você vai fazer com o idoso, tá? Tente aprender receitas saudáveis, mas receitas que você possa arrumar o prato de uma forma mais bonita, arrumar a mesa de uma forma mais bonita. Isso vai facilitar a adesão do idoso também à alimentação. Uma outra questão é, deixe que o idoso manipule os alimentos com a mão. Claro, cuidando da higiene, né? Antes da alimentação, lavar os dedos, lavar as mãos do idoso, porque alguns vão desconfiar. Quando você oferece a alimentação na colher, alguns imaginam, tem paranoias, imaginam que você colocou remédio, colocou alguma outra coisa na comida. Então, deixe que ele se alimente com as próprias mãos, não tem problema nenhum. A partir do momento que você cuida de alguém que tem doença de Alzheimer, você não pode se preocupar mais com o social, com o que as pessoas vão pensar. Mesma coisa eu falei na aula sobre o banho, sobre as roupas, né? Comprar roupas iguais. Às vezes o cuidador ou familiar fica com vergonha. Não se preocupe, tá? Higienizou as mãos? Se ele quer comer com as mãos, deixe. O importante é ele comer, tá? Outro ponto é evitar as distrações. Algumas casas de familiares que eu visito e que os familiares apresentam essa queixa, na verdade, tem muito barulho na hora do almoço, nas horas das refeições, né? São pessoas andando, televisão ligada, rádio ligada, esses barulhos, essas confusões, essas conversas prejudicam, tiram a atenção do idoso. Então, é importante que seja um momento calmo, um momento tranquilo, sem distrações. A cuidadora ou o cuidador também precisa sentar e comer junto com esse idoso. Se você coloca a comida do idoso, você começa a andar para lá e para cá, falar, vai e volta, faz barulho, faz confusão, demonstra que você está ansiosa por conta de alguma coisa, vai ser complicado. O idoso vai ficar agitado também, vai tirar o foco e não vai conseguir se alimentar. Lembrando sempre, o idoso que tem a doença de Alzheimer, ele se distrai muito fácil, tá? Essa distração, ela pode ser utilizada a nosso favor. Em alguns momentos, ela vai ser muito prejudicial. Então, para a alimentação, o foco do idoso tem que estar na alimentação. É muito importante isso, tá? Não deixe que outras coisas distraiam o idoso nesse momento da refeição. Essas dicas vão te ajudar bastante, desde que as avaliações que eu falei no início dessa live sejam feitas, né? A avaliação com o dentista, a avaliação com o fonoaudiólogo e a avaliação com o nutricionista, tá certo? E aí eu vou trazer algumas dicas para você em relação ao excesso de apetite, que é um grande problema também. É mais fácil de lidar, porque muitas vezes não é uma questão fisiológica, tá? É fisiológica no sentido de que os neurônios desse idoso está morrendo, ele não se lembra que ele já comeu, essa situação. Mas, por exemplo, ele não tem um problema de deglutição, um problema com a consistência dos alimentos. A questão é, ele esquece que ele já comeu. E as áreas do cérebro relacionadas também à questão de saciedade também são atingidas, né? Não são muitos idosos que apresentam esse problema, mas existe uma parte que vai apresentar. E aí é importante o quê? Você estimular o idoso a comer pausadamente. Quando todos nós, tanto nós quanto os idosos que têm a doença de Alzheimer, quando a gente come pausadamente, a gente libera os hormônios que nos dizem que nós já estamos saciados, tá? A gente precisa de um tempo para sentir saciedade. Então, se esse idoso come muito rápido, ele não vai ter a sensação de saciedade. Lembrando que as áreas do cérebro dele ali estão sendo atingidas, então já vão dificultar essa questão. Então, é importante que você sente com esse idoso tranquilamente, estimule ele a comer devagar. Bem devagarzinho, bem tranquilamente, para que ele receba essa mensagem do cérebro de que ele já está saciado. O outro ponto é, ofereça opções mais saudáveis, né? Entre o idoso comer muito porcaria e comer muito coisas saudáveis, é melhor que ele coma coisas saudáveis. Então, se você está com dificuldade para ele se alimentar pausadamente, você vai tentar todas essas alternativas que eu vou te dar agora, mas especialmente que na sua casa só tem alimentos saudáveis, tá? Porque aí, pelo menos, ele não vai estar comendo algo que vai prejudicar a saúde dele. Claro, em excesso, frutas em excesso também podem causar diabetes, mas assim, tem que ser um excesso muito grande. Isso também não é muito comum o idoso comer tão exageradamente, tá? Mas tem alimentos saudáveis na sua casa, já vai te ajudar. Agora, se tiver biscoitos, pães, comidas industrializadas, de fato, você vai ajudar a trazer várias complicações para esse idoso, como diabetes, se ele já não tem, hipertensão, problemas cardíacos e muitos outros problemas. Então,
opte por alimentos saudáveis na casa. E aí uma outra questão é você dividir as refeições do idoso, tá? Então quando ele for comer, já que você sabe que ele vai comer muito, essa questão de parcelar as refeições funciona também aqui, tá? Então ofereça um prato com pouca refeição, porque daqui a pouco ele vai se esquecer que ele comeu, você vai lá e oferece um outro prato para ele, também em pequena quantidade. Pediu de novo, dá uma outra pequena quantidade para ele. Isso também é uma estratégia boa. Se você oferece um prato grande, ele vai comer esse prato grande, depois ele vai querer comer de novo, tá? Porque ele vai se esquecer que comeu. Então, parcelar as refeições também funciona nesse caso aqui. Uma outra questão, faça intervalos mais curtos. Então, uma vez que você vai precisar oferecer alimentação para ele mais vezes ao dia, porque ele não está se lembrando que ele já comeu, você vai colocar pequenas quantidades e vai parcelar em mais vezes, oferecer comida mais vezes ao dia. E aí o que você vai fazer? Como eu falei, café da manhã. Se ele comia um pão, que de preferência seja um pão saudável, tá? Estou te dando esse exemplo porque é o exemplo da maioria das refeições em nosso país, infelizmente, por isso que muitos idosos também têm a doença de Alzheimer, como você aprendeu nos vídeos iniciais. Mas vamos supor que é um pão saudável, que você aprendeu a fazer uma receita saudável para esse idoso, já que ele tinha o hábito de comer pão. Então, você aprendeu a fazer um pão de baixo carboidrato. Ele comia um pão inteiro, você vai parcelar esse pão no primeiro café, tá? Metade de pão, mais a bebida que ele toma habitualmente. Daqui a 1 hora, 1 hora e meia ou 2 horas, você pode deixar ele comer de novo a outra metade do pão, entende? Sempre parcelando, porque aí você não vai ter, esse idoso ele não vai ter prejuízos em termos de excesso de alimentação. Ele pode comer a mesma quantidade de alimentação que ele já está habituado, só que você vai parcelar para ele se alimentar várias vezes, tá bom? Uma outra questão, não deixe alimentos expostos pela casa. Se você percebe que ele está se alimentando o tempo inteiro, por que você vai deixar em cima da mesa pão, biscoito, banana, maçã? Não vai. Você tem que tirar esses alimentos da vista do idoso para que ele não veja. Quanto mais ele vê, mais ele vai querer comer, porque ele não lembra que ele já comeu. Então, vamos evitar alimentos expostos. E nesse caso, você vai utilizar a distração. No caso anterior, para o idoso que está com dificuldade de se alimentar, você tem que manter o foco dele na alimentação. Nesse caso, o idoso que está se alimentando o tempo inteiro, é o contrário, você vai utilizar da distração. Então, se ele quer comer, sim, eu já vou preparar um prato de comida com você, mas vamos aqui no quintal para você colher uma fruta comigo? Mas vamos ali no quarto só para você me ajudar a dobrar essas roupas, daqui a pouco a gente volta? Com isso, você vai ganhando tempo e ele vai se esquecer, vai passar 1 hora, ele vai lembrar de novo. Então, você vai ter que utilizar da sua criatividade para poder distrair esse idoso o maior período possível, e você consegue fazer isso fácil, porque o idoso com Alzheimer, ele se distrai fácil. Então, como eu falei, você pode utilizar a distração a seu favor ou não, vai depender de você, tá? Então, leve na brincadeira, leve com tranquilidade esses distúrbios alimentares e utilize sua atenção, utilize a distração, utilize sua criatividade para lidar com essas situações, tá bom? Então é isso, forte abraço para você e voltamos no próximo vídeo conversando muito mais sobre cuidados gerais ao idoso que tem a doença de Alzheimer. Tchau, tchau!